Jesus, com apenas 12 anos, estava diante dos doutores do Templo de Salomão, cercado por anciãos e sábios que, por toda uma vida, tinham estudado as Escrituras e as tradições de sua fé. Mas o que poderia um garoto dizer que deixaria esses mestres perplexos? Algo que nenhum deles jamais esperava ouvir. Uma verdade que ia muito além das respostas que sempre deram. E Jesus, sem qualquer receio, levantou uma questão que iluminou o caminho escondido nas Escrituras. Naquele dia, enquanto os anciãos do Templo de Jerusalém ouviam o jovem Jesus, algo inédito aconteceu. Ele não apenas respondia, mas revelava a profundidade dos profetas e as verdades escondidas que ninguém mais via. Aquela era uma sabedoria que parecia vinda de outro mundo. Era direto de Deus. Conforme a tradição, os jovens judeus deveriam ir ao templo após os 12 anos para serem examinados pelos doutores sobre o que aprenderam sobre Deus e os profetas. Para muitos era apenas uma formalidade, mas para Jesus, essa experiência foi uma chance de compartilhar algo muito mais profundo. Ele não apenas repetiu as respostas que os anciãos esperavam, mas questionou a clareza dos ensinamentos que deveriam mostrar o caminho para a salvação. O ainda adolescente, pré-adolescente Jesus, conforme as revelações de Jacob Lorber, assim perguntou aos templários, abre aspas, por que a doutrina é ensinada de maneira tão confusa? Fecha aspas. Isso chamou a atenção de todos no templo. Essa não era uma pergunta comum, era uma provocação ao modo como as verdades espirituais eram passadas na época. Para o jovem Jesus, repetir respostas prontas não era suficiente, decoradas. Ele viu algo faltando, uma clareza que deveria guiar as almas para a verdade dali para frente. Em vez de aceitar a doutrina decorada, ele ousou abrir um caminho novo. Um dos anciãos respondeu de forma defensiva, chamando Jesus de impertinente. Mas a mensagem de Jesus era clara, a verdade não deveria ser obscurecida por tradições. Em nosso curso completo da escola Transmite Fé, há um aprofundamento desse assunto sobre questões mais veladas e secretas que nessa plataforma não é permitido divulgar. O link do curso está aqui abaixo do vídeo no primeiro comentário fixado. Naquela época em Jerusalém, e Jesus com seus 12 anos, um homem rico se levantou e doou uma soma significativa ao templo, possibilitando assim que Jesus pudesse e tivesse a liberdade para expressar os seus pensamentos dentro do templo. Assim ele continuou a desafiar as interpretações limitadas dos anciãos. Jesus não se limitou a responder questões teológicas. Ele explicou com precisão temas como a órbita das estrelas, a luz dos planetas e até a ligação espiritual entre o céu e a terra. Essa não era uma criança comum. Sua compreensão ia além do entendimento dos anciãos. Ao explorar temas físicos e espirituais, ele desafiou conceitos aceitos, revelando uma sabedoria única. Em um ponto, Jesus se voltou ao texto de Isaías, destacando uma profecia que falava de Emanuel, um sinal que deveria apontar para algo extraordinário. Ele questionou como um sinal tão importante poderia ser ignorado, trazendo clareza sobre a vinda do Messias e desvendando um dos mistérios mais profundos das Escrituras. Com apenas uma pergunta, Jesus iluminou o entendimento que parecia perdido para os doutores. Quando ele mencionou a imortalidade da alma,
e a ligação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, os anciãos ficaram sem palavras. Aqui estava um jovem que não apenas conhecia a letra da lei, mas que compreendia o espírito por trás dela. Eles afirmaram que isso aqui é inédito. Um menino de 12 anos é mais sábio do que todos nós em conjunto. Neste momento, ficou claro que a verdade espiritual, ela não precisa estar limitada aos ensinamentos tradicionais. Isso tem acontecido e repetido nos dias de hoje. Jesus demonstrou que a verdadeira sabedoria não está em repetir ensinamentos sem questionamento. Ele mostrou que as respostas mais profundas muitas vezes exigem uma mente aberta e o desejo de buscar além das aparências. Mesmo um jovem poderia, com a verdade, iluminar um caminho que parecia esquecido. Te gostou deste conteúdo? Não perca o próximo meu convite para você ver o vídeo que aparece aqui na sua tela. É uma reflexão sobre o sentido da vida, a palavra que transmite fé.